Olá, Deus abençoe a sua vida preciosa, Deus abençoe a querida família da Igreja Presbiteriana de Vila Maria. Hoje eu quero meditar com os irmãos sobre a porção da Palavra de Deus que se encontra em 2 aos Coríntios, capítulo 12, dos versos 7 a 10, que eu passo a ler para os meus irmãos. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O tema da nossa meditação de hoje é a glória da fraqueza. A cultura do século XX foi fortemente marcada, foi fortemente impactada pela indústria do cinema. O cinema, a partir dos quadrinhos, começou a divulgar por todo o mundo a ideia dos super-heróis. E essa ideia é uma ideia bastante interessante, porque tenta colocar o homem revestido de um superpoder, salvando as coisas da vida humana. Super-homem reverte o poder da morte, revertendo a rotação do planeta. O Homem-Aranha reverte o poder do mal, sendo ele geneticamente modificado por uma aranha. O Homem de Ferro enfrenta a maldade e traz a vitória final do bem por causa da tecnologia, por causa da sua armadura de ferro. Cada um desses personagens, ou na ideia geral de um super-herói, sempre há uma fonte de força. O homem precisa desta fonte de força, algo que o alimente, algo que o faça superar, através dos superpoderes que essa fonte tem, as limitações e as frustrações do ser humano contra a morte, contra o mal ou contra os problemas. Esta é a marca da cultura do século XX e que com certeza também pela grande bilheteria cinematográfica dos filmes da Marvel, dos filmes da DC, continuam bastante em alta no coração dos homens. Mas veja que coisa, ao olharmos para a Sagrada Escritura, qual é a fonte de força, qual é a fonte de poder de um cristão? A fonte de força dos super-heróis da modernidade lhes faz acima do ser humano. Seja no nascimento em outro planeta, seja na picada de uma aranha que faz a transformação genética do super-herói, todos eles têm um segredo, todos eles têm por trás de si alguma coisa que lhes acrescentou a força quase sobrenatural que eles possuem. Qual seria a fonte de força de um crente? Observe que essa pergunta não é uma pergunta sem causa. E quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, isto talvez fique muito mais evidente que o cristão vive na contracultura, que o cristão vive no seu dia a dia uma forma de existir e de ser que contradiz completamente o mundo, porque a fonte de força de um crente,
A fonte de poder que um crente vive está no reconhecimento total, absoluto, tácito, cotidiano de que ele é uma pessoa fraca. Esta máxima apostólica, quando sou fraco, então é que sou forte, é uma loucura para o homem, é uma loucura para a filosofia, é uma completa loucura para o entendimento carnal. Mas é preciso que os crentes também pensem muito seriamente sobre isso, porque talvez influenciados pela cultura hollywoodiana, talvez influenciados pelos pensamentos carnais, imaginem que sua fonte de poder lhes faça acima de qualquer intempérie, acima de qualquer problema e com forças para vencer todas as coisas. É isto que produz um crente orgulhoso. Ele acreditar que sua fonte de poder seja para ele mesmo, que sua fonte de poder lhe traga força sobre-humana. Quando olhamos para este texto da Sagrada Escritura, Paulo, na inspiração do Espírito Santo, nos fala que a nossa glória, a nossa força, portanto, a nossa fonte de poder está no reconhecimento absoluto da nossa fraqueza. E aqui, penso, ele explicita essas coisas de maneira bastante curiosa. A primeira fonte de força do apóstolo Paulo, a glória da fraqueza, está no reconhecimento da sua vulnerabilidade, no reconhecimento da sua fraqueza pessoal. Quando sou fraco, então é que sou forte, traz consigo a ideia de que nós somos vulneráveis, irmãos, de que há pecados em nós que esfregam na nossa cara o quanto nós somos fracos. E preste atenção, quando Paulo está falando da força da fraqueza aqui, ele está falando de um pecado interno. Ele está falando da sua vulnerabilidade. Vulnerabilidade a quê, pastor? Preste atenção, por favor. Eu vou ler o verso. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Veja que coisa curiosa, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, era possível que eu me ensoberbecesse. Logo no parágrafo acima ele diz, um homem foi ao terceiro céu, e eu poderia me gloriar das revelações que recebi. Ou seja, quanto mais perto de Deus, é possível que maior seja a tentação que tenhamos de nos ensoberbecer desta proximidade. E Paulo reconhece a sua fraqueza nessa vulnerabilidade, confessando, para que eu não me ensoberbecesse. Quando alguém diz isso, ele está dizendo, era possível que eu tivesse o pecado da soberba, mas eu reconheci a glória da fraqueza. Veja, a sua vulnerabilidade é tão grande, o seu autoconhecimento acerca da sua fraqueza é tão grande, que ele também diz no verso 10, para que mesmo ofertear, a fim de que não me exaltasse. A autoexaltação, meus irmãos, é um pecado gravíssimo. E quando o crente não toma cuidado com a soberba, quando o crente não toma cuidado com a autoexaltação, ele começa a falar de todas as suas glórias pessoais. Eu tenho 30 anos de igreja, eu tenho um currículo maravilhoso, eu sou oficial, eu tenho tais diplomas, eu passei por tais problemas. O problema em cada um desses argumentos não é que sejam verdadeiros, mas é que sempre o eu vem na frente. Eu. E o apóstolo Paulo reconhece que ele também tinha problemas com o eu da soberba, o eu da autoexaltação. Portanto, precisamos nos exortar. Será que você não tem uma ponta de soberba? Não, eu, reverendo, soberbo nunca. Será? Paulo tinha. O nosso super-herói tinha.
O nosso gigante tinha problemas com soberba e autoexaltação. Ele sentia neste problema interno a sua vulnerabilidade. E ele agradeceu a Deus por viver essas dificuldades. Ele agradeceu a Deus por ser esbofeteado, por ser aguilhoado, para que estes pecados não aparecessem na sua vida. Preste atenção, Deus exalta os humildes e humilha os que se exaltam. O problema não é o seu currículo, o problema é você confiar nele. O problema não é seu tempo de experiência, o problema é você confiar nele. O problema não são suas condecorações ou títulos ou diplomas, o problema é você confiar neles e em algum momento permitir que um tom de soberba, que um tom de autoexaltação possa aparecer como argumento favorável a você. É maravilhoso, porque o Deus que reverte a lógica, o Deus que exalta a glória da fraqueza, não quer que isso seja teoria em nossa mente, mas quer que isso seja profundo em nosso coração, quando reconhecemos nossa vulnerabilidade. Mas o apóstolo ainda continua, falando que além da sua vulnerabilidade, do seu pecado interno, ele também descobria a glória da fraqueza em um problema externo. Diz ele aqui que aparece em sua vida, aparece em seu ministério um espinho na carne que ele chama de mensageiro de Satanás. Eu não quero aprofundar os detalhes. Alguns acreditam que este espinho na carne seja a sua enfermidade, a possível cegueira temporária que ele passa quando viaja pela região da Galácia. Outros acreditam que o apóstolo Paulo estava falando da sua velhice e dos seus problemas com as pernas e uma possível dor articular. Outros falam até mesmo de problemas de pecado. Eu particularmente, repito, não quero entrar nesses detalhes, mas penso que é um problema com uma pessoa. Por quê? Porque em 2 Coríntios, Paulo está tratando das suas dificuldades pelos falsos mestres que entraram na igreja de Corinto e difamaram o seu ministério. E ele fala aqui de um mensageiro de Satanás. Seja o que for, é um problema, na minha opinião, que o apóstolo Paulo tem que enfrentar. E esse problema vindo de fora, na minha opinião, esse mensageiro de Satanás, esta pessoa que ataca o seu ministério, que difama o seu ministério, está causando problemas a ele. Mas que bênção! Que bênção! Que glória há na fraqueza! O apóstolo Paulo olha para o problema e não ataca o problema. Ele diz: este problema me esbofeteou para que eu aprendesse a depender mais de Deus. Nós temos os nossos problemas, os problemas internos, o nosso pecado, a nossa vulnerabilidade ao orgulho e à autoexaltação. Mas nós também temos desafios externos, problemas, pessoas, situações, circunstâncias externas, melhor dizendo, que nos atacam. E é disto que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Ele fala de uma grande dificuldade que ele está passando em seu ministério. Ele fala de um problema que ele está passando numa igreja pela qual ele teve muito carinho, uma igreja pela qual ele teve bastante dedicação, mas que agora é uma igreja que se torna opositora a ele por este grave problema de uma pessoa mensageiro de Satanás. Mas ele não difama, ele não ataca, ele não se defende. O problema externo, seja ele de que natureza for, faz com que ele reconheça que ele precisa mais de Deus. Mais uma vez, ele se humilha. Na sua vulnerabilidade, ele se humilha falando dos seus problemas com o pecado. No problema externo, ele também sabe que apesar da maldade e da dor do espinho,
ele pode, através deste espinho, depender mais de Deus. Que coisa fantástica é essa, meus irmãos? A dor dos problemas externos nos levar a reconhecer que precisamos ainda mais do Senhor. Esta foi uma das mais importantes e gloriosas orações de Davi quando ele estava passando por perseguição, especialmente, na minha opinião, quando estava escondido na caverna, fugindo do exército de Saul. Eu sou pobre e necessitado, porém, o Senhor cuida de mim. Esta é a glória da fraqueza. Não é ignorar os problemas externos, mas também não é colocar nos problemas internos a culpa pelo que estamos passando. Tudo que estamos passando pode ser uma fonte de Deus para que possamos reconhecer os nossos problemas e declarar nossa maior dependência dele. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso. A bênção em orar desta maneira. E quem sabe você, ao invés de ficar olhando para fora, listando os problemas que as circunstâncias ou o momento estão trazendo para você, você possa olhar para dentro e fazer essa oração profunda. Eu sou pobre, necessitado, porém numa atitude de fé também dizer, o Senhor cuida de mim. Mas o texto continua e nós temos uma terceira lição acerca da glória da fraqueza, que é reconhecer também a limitação da nossa vida espiritual. O apóstolo disse assim: diz assim, por causa disto, presta atenção, por causa disto 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Eu gosto de pensar nisso como uma limitação espiritual. Se há na glória da fraqueza o reconhecimento da nossa vulnerabilidade, se há na glória da fraqueza o reconhecimento dos nossos problemas, se há na glória da fraqueza uma bênção, é reconhecer que a fonte da vida espiritual não é para eliminar os problemas da vida, mas é para reconhecermos nossa total dependência da graça. Presta atenção nesse argumento, por favor. Paulo diz que orou. Paulo diz que 3 vezes ele clamou ao Senhor, mas o problema não foi tirado. Oração não é para convencer Deus de que nós precisamos das coisas. Oração não é para mover o braço de Deus em nosso favor. Oração não é para mudar as circunstâncias. Oração é para reconhecer que Deus é soberano, gracioso e bom, dono de todas as circunstâncias, ainda que o meu querer, que a minha vontade não seja feita. Há uma temática na vida de oração hoje, especialmente na linha neopentecostal e na linha pentecostal, na qual há fórmulas de orar, há fórmulas de pedir, e que se você não foi atendido, é porque você não usou a chave correta, e que se você não foi atendido, é porque você não orou da maneira correta, ou você não está no estágio de consagração que deveria. Irmãos, estágio de consagração, igual do apóstolo Paulo, é o melhor estágio que podemos estar. É orar e reconhecer que Deus não atendeu como eu queria. E isso não significa que ele não respondeu, mas que ele respondeu, não vou atender, porque eu quero que estas circunstâncias façam você reconhecer a total dependência que você tem da graça. Nós, cristãos reformados, e preste atenção, nós não somos reformados. Reformado qualquer um pode ser. Os crentes presbiterianos são cristãos reformados.
São aqueles que conhecem profundamente as doutrinas da graça e reconhecem que há uma glória intrínseca em cada oração não respondida, porque na oração, respondida ou não como nós queremos, nós reconhecemos a soberania de Deus. E muitas vezes a glória da fraqueza está nisso. Reconheça a graça. Reconheça que você não merece. O que é graça, meus irmãos? Favor imerecido. Você não merece nada do que você está pedindo. E se Deus não respondesse nenhuma das nossas orações, soberana, livre, poderosamente e graciosamente, Ele continuaria sendo Deus. A doutrina da graça é uma doutrina fundamental para os cristãos reformados. Existe muita gente batendo no peito e se dizendo reformado. E aí eu pergunto para essas pessoas, quais são as doutrinas da graça? E ela não sabe responder. Não sabe, porque na verdade é um modismo do nosso dia chamar-se reformado. Mas eu penso que um cristão reformado sabe quais são as doutrinas da graça e as implicações dela na nossa vida. Deus é sempre bom, tirando ou não o espinho da nossa carne. Deus é sempre livre e soberano, tirando ou não as circunstâncias que me machucam. Deus é livre e soberano e me trata com a sua graça, mesmo quando me diz não. É maravilhoso pensar assim. O Senhor Jesus Cristo nos deu o mais glorioso exemplo e que eu e você tantas vezes lembramos, mas poucas vezes praticamos na profundidade da espiritualidade. Santo Deus, Santo Pai, no Getsemane o Senhor orou assim: contudo, faça-se a tua vontade e não a minha. A glória da fraqueza é o amadurecimento da nossa vida. A glória da fraqueza é o amadurecimento da nossa vida espiritual. Por isso, eu e você precisamos confessar os nossos pecados. Eu sou vulnerável, Deus. Eu sou vulnerável ao orgulho, eu sou vulnerável à ira. O apóstolo Paulo se confessou vulnerável à autoexaltação, à soberba. Nós precisamos pensar mais na nossa vulnerabilidade e não esconder o nosso calcanhar de Aquiles. Nós precisamos também saber que as circunstâncias externas e os problemas, este mensageiro de Satanás que me ataca, não é ele a fonte do meu problema. A fonte do meu problema é eu reconhecer o quanto eu preciso de Deus e orar mais para que me aproxime da comunhão perfeita com Ele. E também preciso saber que jejuar e orar não é para mudar o braço de Deus. Jejuar e orar é para ficar mais perto dele. E se você quer saber se está mais perto dele, você pode saber, você exaltará a graça. Deus nos abençoe, irmãos. Que esta fonte de força, que não é dos super-heróis, é dos crentes humildes e consagrados. Que essa fonte de força, que não afirma o eu, mas converte o eu à humildade da cruz, seja aquilo que sustente a nossa vida. Deus abençoe a vida preciosa de cada um de nós. Vamos orar, meus irmãos. Bondoso Deus, soberano Senhor da nossa vida, nós queremos ter a graça de aprender a orar, que por tua misericórdia o Senhor nos mostre os nossos pecados e as nossas fraquezas. Que por tua bondade as dificuldades, problemas e circunstâncias da vida possam mostrar em nós maior dependência da oração. E que quando, ó Deus, estivermos sendo trabalhados por Ti, possamos ouvir da Tua boca: a minha graça te basta. Faz isto na vida de cada um de nós. Eu te imploro, faz isto na minha vida. E perdoa, Santo Deus, os meus pecados, aprofundando as raízes da graça na minha vida e na vida da minha igreja.
em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Boa semana para minha querida igreja.